Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 7, narração, Margarete Vital. Moisés e Arão diante de Faraó. Porque o Senhor falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu mando que lhe digas. E Moisés respondeu ao Senhor: Tu bem vês que eu sou incircuncidado dos lábios. Como logo me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Eis aí te constituo eu Deus de Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu, pois, dirás a Arão tudo o que eu te mandei que lhe dissesses, e Arão falará a Faraó que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Mas eu endurecerei o seu coração e assinalarei o meu poder no Egito com um grande número de prodígios e de maravilhas. Ele não vos há de ouvir, mas eu estenderei a minha mão sobre o Egito, e depois de lhe ter mostrado a severidade dos meus juízos, farei sair o meu exército e o meu povo. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, que estendi a mão sobre o Egito e que fiz sair do meio deles os filhos de Israel. Moisés, pois, e Arão se houveram conforme as ordens que tinham recebido do Senhor. E eis aqui o que eles fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram a Faraó. A vara de Arão convertida em serpente. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei alguns prodígios, dirás tu a Arão: Pega na tua vara e põe-na diante de Faraó, e ela se converterá em serpente. Tendo, pois, entrado Moisés e Arão a Faraó, conforme o Senhor lhes havia ordenado, lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e dos seus servos, e ela se converteu em serpente. Mandou vir Faraó os seus sábios e mágicos, e eles fizeram também a mesma coisa por meio dos encantos do Egito e dos segredos da sua arte. Lançaram cada um as suas varas, e elas se converteram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles, e o coração de Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés nem a Arão, nem quis obedecer ao que o Senhor tinha ordenado. Primeira praga: água convertida em sangue. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obdurado, ele não quer deixar ir o povo. Vai ter com ele de manhã. Ele há de sair ao rio. Vai te encontrar com ele ao longo da água, levando na mão a tua vara, que se converteu em serpente. E dir-lhe-ás: O Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti para te dizer: Deixa ir o meu povo, para que ele me ofereça sacrifícios no deserto. E tu até o presente não tens querido ouvir-me. Eis aqui, pois, o que diz o Senhor: Nisto conhecerás tu que eu sou o Senhor. Eis aí, ferirei eu a água do rio com a vara que tenho na minha mão, e essa água se converterá em sangue. Os peixes também que estão no rio morrerão, as águas se corromperão, e os egípcios que as beberem serão atormentados. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os regatos, sobre as alagoas e sobre as águas de todos os tanques, para que elas se convertam em sangue, e não se veja em todo o Egito, senão sangue em todos os vasos, quer sejam de madeira, quer de pedra. Fizeram, pois, Moisés e Arão, conforme o Senhor lhes tinha mandado. E Arão, levantando a sua vara, feriu a água do rio à vista de Faraó e de seus servos, e a água se converteu em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio se corrompeu, e os egípcios não podiam beber da água do rio, e todo o Egito era sangue. A mesma coisa fizeram os mágicos do Egito com os seus encantos, e o coração de Faraó se empederniu, e ele não quis ouvir a Moisés, nem a Arão, nem obedecer ao que o Senhor lhe tinha mandado. Mas retirou-se de diante deles e voltou para sua casa, e ainda desta vez não dobrou o seu coração. Todos os egípcios cavaram a terra ao redor do rio e buscaram água, porque não podiam beber da água do rio.
E passaram-se 7 dias inteiros depois que o Senhor ferira o rio com esta praga. Notas explicativas, capítulo 7, versículo 1. Eu te constituo Deus de Faraó, isto é, juiz de Faraó, e como instrumento de Deus, exercerás um poder divino para com ele e seu povo. Profeta é o que fala em nome de outrem, em geral de Deus, mas aqui em nome de Moisés. Versículo 3. Endurecerei, conforme 4:21. Versículo 5. E saberão. Deverá ficar bem patente que a libertação dos israelitas era obra exclusiva de Deus e por ele querida. Versículo 11. São Paulo, na segunda de Timóteo, em 3:8, dá-nos os nomes de 2 mágicos egípcios do faraó, conservados pela tradição judaica, Janes e Mambres. Versículo 12. Como encantadores de serpentes que eram, conseguiram imitar o prodígio de Arão, mas o ter a serpente deste devorado as deles era um sinal pelo qual poderia Faraó reconhecer a supremacia de Arão. Versículo 14. Começa aqui a descrição das pragas do Egito, de si fenômenos naturais, mas que pelas circunstâncias que as acompanhavam, como o começarem e terminarem a mando de Moisés, o serem anunciadas com antecedência, etc., deviam mostrar a intervenção de Deus, Senhor de todas as forças da natureza.